Imagina você viver num reino onde três heróis têm a missão de matarem uma besta que dominam as terras que cercam o lugar onde você mora e por isso ninguém pode passar para explorar além. Mas ao se depararem com esse ser, esses três heróis são destruídos e essa besta vai até o seu reino, destrói tudo e antes de exterminar todos os moradores da região, ele atende o último pedido de um garoto que está prestes a morrer e adota um bebê humano e agora esse bebê vai ser a peça-chave para esse ser decidir dar uma chance ou não para a humanidade. Eu não ia assistir Clivates e eu ia me arrepender demais por essa decisão, porque ele simplesmente foi o anime que mais me surpreendeu dessa temporada, mais até do que Gachiakuta, porque Gachiakuta a gente já sabia que era bom, o mangá era super famoso, todo mundo tava esperando algo bom sair dali, mas de verdade, Clivates foi aquele azarão que ninguém conhecia, ninguém esperava nada, e ele foi simplesmente a surpresa mais grata numa temporada cheia de animes hypados e hoje eu vou te contar o porquê você também precisa assistir ele. Depois dos três heróis lendários falharem miseravelmente no ataque ao território do Lorde das Feras, o Clivates, que é o rei demoníaco das Feras da Lua, ele vai até o território humano e destrói tudo em retaliação ao que fizeram com ele, porque ele tava lá, quieto no canto dele, sem incomodar ninguém, mas o ser humano faz o quê? Vai até lá para levar destruição e dominação, porque eles temem o que é diferente, né? Acontece que assim que ele destrói o castelo do rei, um garoto que estava prestes a morrer implora pro Clivates salvar ali uma bebezinha, porque ela não tinha culpa de nascer onde nasceu e nem culpa pelas decisões ali dos adultos. Muito a contragosto, o Clivates acaba aceitando ali com o intuito de usar essa bebê para entender a humanidade, porque a questão aqui é a seguinte: se a bebezinha crescesse com o Lorde das Feras, ela amaria ele, seria compreensiva, essas coisas todas, e o Clivates não acredita que isso seja possível, então ele vai pagar para ver. Só que ele não tem a mínima noção de como criar um bebê humano, afinal de contas ele é um monstro, com uma fisiologia, uma biologia completamente diferente. Ele não sabe como alimentar a bebê, como limpar, como ensinar, ele não sabe nada, então ele decide que ele precisa de um ser humano para fazer isso. E o que é que ele faz? Ele usa o poder do sangue dele para reviver a Alicia, uma das três heróis que ele destruiu, e ela vira literalmente uma morta-viva. Se retirar o sangue dele que está ali dentro dela, ela morre. E aí, estando com esse sangue dentro, ele pode controlar completamente o corpo dela, caso ela não faça o que ele manda. Então agora, juntos, eles vão fazer um trio completamente improvável, com o monstro curioso, o bebê desconhecedor da humanidade, e a heroína escravizada, numa dinâmica em que eles vão tentar entender uns aos outros aí, ainda que contra as suas próprias vontades, e assim recriarem a confiança entre as espécies conflitantes. Um adendo que eu preciso fazer aqui é que o Clivates ele vai se infiltrar no reino humano, assumindo a forma daquele garoto que morreu lá, que pediu para ele cuidar da bebê, tá? Só que isso tudo vai fazer com que Clivates não seja só mais um anime de fantasia sombria, com monstros, heróis, mas sim uma obra que na sua essência seja sobre poder, alteridade e o significado do que é ser humano, tá? Só que o que mais impressiona nele é a capacidade que ele consegue ter ali, pelo menos até o momento, né, de explorar essas camadas profundas, só que sem ser pretensioso, usando aí uma narrativa que vai misturar brutalidade, humor inesperado e momentos que são de pura contemplação, trazendo uma combinação que vai criar uma história que prende a gente, tanto pela estética quanto pelo conteúdo filosófico dele. E embora ele seja muito filosófico, ele tem uma linguagem muito acessível, então você não precisa se preocupar com isso. Só que eu acho que o maior mérito desse anime tá na coragem de colocar o monstro no papel de observador crítico da humanidade, e isso inverte a lógica tradicional das narrativas de fantasia. Então o que a gente tem é uma obra que vai dialogar com o conceito de alteridade de Levinas, que vai falar ali do encontro com o outro, né, com aquele que é radicalmente diferente da gente, e isso exige uma responsabilidade ética e que no final vai acabar transformando a nossa identidade. E é isso que o anime propõe que a gente espere, que no final das contas o Clivates tenha a identidade dele ali, a personalidade dele modificada. Quando o Clivates adota o bebê, ele acaba se colocando numa posição de vulnerabilidade que contrasta demais com aquela imagem de rei das feras que ele tem, porque ao mesmo tempo que ele é o mais poderoso, ele é totalmente inexperiente naquele papel, e isso traz uma reflexão sobre a condição humana como algo aprendido, ou seja,
seja, moralidade, afeto, cuidado, ética, nada disso nasce com a gente, não são características inatas nossas, mas são coisas que se constroem socialmente ali na relação uns com os outros, né? Junto de tudo isso, a gente tem a presença da Alicia, que é a heroína revivida e que vai adicionar um outro dilema: o que define a individualidade de um ser? Porque mesmo tendo corpo e memórias próprias, ela não é livre. Isso questiona a própria noção de identidade e de livre-arbítrio e que remete ali a debates clássicos sobre consciência. Então, o que eu quero trazer aqui de reflexão é que em Clivates, o conflito entre humanos e feras é, no fundo, um espelho de como as sociedades lidam com aquilo que elas não entendem, e isso é um assunto absurdamente atual, vamos falar a verdade, né? Os humanos atacam primeiro por medo do diferente, e isso é um reflexo direto de comportamentos expansionistas e preconceituosos que marcam a história real da humanidade. É só a gente revisitar ali o passado, né? E no passado recente, inclusive. Só que aí, criando uma microfamília com um monstro, uma bebê humana e uma heroína morta-viva, a obra monta uma metáfora bem poderosa sobre convivência intercultural, trazendo alguns questionamentos do tipo: como construir laços de confiança em um cenário de ódio histórico, ou se é possível ali superar preconceitos quando toda estrutura social diz o contrário. Fora que existe também uma crítica bem forte e bem clara aqui sobre a lógica da dominação pelo medo. Os heróis tentam subjugar o Clivates pela força e ele, em retaliação, destrói o reino inteiro. Então, essa troca de violência questiona a eficácia da guerra como uma solução de conflitos e lembra bastante a ideia de Nietzsche de que a divisão simplista entre bom e mal são só ilusões que perpetuam ali ciclos de destruição. Fora isso, Clivates se destaca muito por equilibrar a ação visceral com momentos de respiro e de contemplação. Então a gente tem cenas de combates brutais, bem brutais, que passam a sensação do peso ali em cada golpe, mas ele consegue ser muito mais do que só pancadaria, porque o roteiro vai alternar muito bem entre momentos sérios e filosóficos com pequenas doses de humor que trazem uma humanização para os personagens, até para os bestiais. Além disso, a narrativa evita exposições longas e prefere mostrar as relações pra gente ali por meio de interações simples, sabe? Só que são carregadas de significados. Então, as coisas são expostas através de um olhar, um gesto de cuidado, um silêncio, e essa escolha dá mais peso emocional para a história e faz com que o crescimento dos personagens seja orgânico, seja natural e não fique forçado, assim, sei lá, mudou de uma hora para outra, porque você vai vendo isso, você vai assimilando nas pequenas coisas que vão acontecendo. Em relação à animação, a obra vai apostar em contrastes fortes, com cenários sombrios, criaturas grotescas, expressões faciais bem detalhadas ali dos humanos, usando cores para reforçar o choque entre os mundos. Então a gente tem tons frios e escuros nas terras das feras e que contrastam com as cores mais vivas associadas a bebê e também aos pequenos momentos ali de humanidade. As cenas têm uma movimentação fluida, com coreografias dinâmicas, quadros de impacto que lembram bastante painéis de mangá, e nos momentos mais tranquilos a câmera usa enquadramento lento, closes ali para intensificar a sensação de intimidade entre os personagens, sendo que essa animação lembra muito o estilo dos animes dos anos 90, anos 2000, então é uma obra que também traz uma certa nostalgia quando a gente está assistindo. No final das contas, Clivates não se limita a trazer uma história de vingança ou de redenção, mas ele cria dentro do anime uma espécie de experimento social em forma de fantasia sombria, com uma narrativa sobre convivência, poder e humanidade, só que contada ali por meio de uma dinâmica completamente improvável. Um rei das feras tentando cuidar de uma bebê humana e uma heroína forçada a ajudar ele. E esse contraste entre brutalidade e ternura cria pra gente uma experiência única e que mexe muito com a gente em vários sentidos, com o emocional, o moral, o intelectual, porque ele consegue ser um anime de dark fantasy e um espelho incômodo da nossa própria sociedade ao mesmo tempo. E que vale muito a pena assistir, porque pelo menos é o que dá pra gente pensar pelos 4 capítulos que foram lançados até agora, e sinceramente, eu espero muito que o roteiro consiga se manter firme e coeso, porque a gente tava mesmo precisando de uma obra que quebrasse os clichês ali e trouxesse algo que fugisse um pouco do mais do mesmo que a gente tem tanto atualmente. Se você tá assistindo aqui, me conta o que é que você tá achando e também deixa o seu like para poder fortalecer aqui o canal, tá bom? Porque eu quero trazer vídeos além de Black Clover para vocês, mas aí eu preciso que vocês me ajudem para esses vídeos engajarem, tá bom, gente? Beijos! Tchau!